Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminho, sobre mercado. Engraçado, eu estou no episódio 109 agora, do podcast, e agora de uns 3 a 4 episódios para cá, eu estou trazendo o pessoal que era para ter sido os primeiros. O primeiro episódio era para ter sido meu filho, ele foi o episódio 101. No episódio passado, agora, eu também entrevistei uma pessoa que seria um dos primeiros convidados, e o Eduardo Ciccone, que está aqui comigo, um grande amigo, ele vai ser, né, era para ter sido um dos primeiros entrevistados também, mas estava num momento muito complexo, né? Edu é uma das pessoas que a gente conhece assim no decorrer do caminho e às vezes muda um pouco a trajetória da gente. Eu falo muito de network aqui, Edu, e às vezes o network é interessante, que às vezes a gente faz coisas sem perceber. Para nós a coisa é pouco importante, mas para outra pessoa ela tem muito valor. E eu sou muito grato ao Eduardo, exatamente porque ele é esse cara que ele fez um negócio que para ele não era muito importante, mas para mim foi importante para caramba, que foi me contratar para lecionar numa universidade aqui em Ribeirão Preto, porque eu já estava muito tempo fora da educação, né, formal. O Edu me deu essa chance e isso foi muito importante para mim, então eu sou muito grato a ele. Edu, eu queria que nós vamos falar aqui de inovação, vamos falar de um tanto de coisa, mas eu queria que você começasse falando um pouco de quem é o Eduardo Ciccone, esse cara conhecido pra caramba, todo mundo na cidade, um dos maiores redes de relacionamento que eu conheço. Mas quem que é o Edu antes de ser professor, antes de ser do Supera? Tá. Bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite. Realmente era para ter sido um dos primeiros episódios, mas culpa minha. Eu já faz um tempo fiz um acordo comigo mesmo e com a minha família. Assim, no começo eu gravava, aos finais de semana, e que, como eu acabo trabalhando em 3 turnos, eu sempre deixo o final de semana aí dedicado à família, né, de 2 filhos e tal. Então, Isso é importante, né, Edu, ter esse tempo. E já durante muito tempo dei muita aula de sábado, esse tipo de coisa. Agora, tenho tirado aí o pé em relação a isso. Mas assim, agradeço muito o convite, sempre tenho acompanhado, sabe disso. E assim, o fato que você falou assim de a contratação ter sido importante para você, não ter sido importante para mim, pelo contrário, foi muito importante para mim. Você sabe disso também. Você me ajudou bastante lá na instituição, foi bem multitarefas, e a gente desenvolveu bastante coisa interessante lá pelo período que eu estive lá, e você também. Bom, falando um pouquinho de mim, eu não sou de Ribeirão, e vim para Ribeirão para estudar já há bastante tempo. Já tenho bastante tempo de Ribeirão, eu tenho mais tempo de Ribeirão, eu sou de Jundiaí, mais Não tempo de sabia que você era Ribeirão de do que eu Jundiaí. tenho de Jundiaí. E vim para cá para estudar e acabei ficando, acabei me desenvolvendo toda a minha carreira, aqui em Ribeirão Preto. Gosto muito da cidade, me sinto um ribeirão pretano já há bastante tempo. E é algo que também me traz muito orgulho, porque quando a gente vem de fora, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma influência, que constrói toda uma carreira, do zero, aqui, então isso é algo que me traz bastante orgulho. Então É eu vim, difícil, né, cara? muito Você chegar numa difícil, cidade que você não conhece ninguém, né? difícil. E eu vim para estudar e fazer economia na FE, na USP. Logo no começo também eu comecei a fazer direito, então eu estudei 2 anos de direito na UNAEP. E aí eu estudava direito de manhã, fazia estágio à tarde no Banco do Brasil e fazia economia à noite. Mas isso durou 2 anos, quase 2 anos, e aí não dei conta. E chega um Chega num momento que você momento que você precisa não optar, consegue. E aí eu optei pela economia, e trabalhar, porque eu sempre precisei também trabalhar para me sustentar aqui. Então, eu vim de Jundiaí, tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro, consegui fazer isso logo depois de formado. Trabalhei por 7 anos e meio aí no mercado financeiro, e depois que eu fui para a área acadêmica, e depois que eu fui para a área de inovação. Então as coisas meio que muitas vezes eu sempre faço essa analogia, muitas vezes
algumas coisas aconteceram que pelo acaso, né? Nunca imaginei ser docente, né? Pelo contrário, ser docente foi uma estratégia num momento, fazer mestrado, na verdade, foi uma estratégia num momento em que eu não tinha como pagar uma pós-graduação. Eu trabalhava no banco e eu queria crescer dentro do banco, e na época estavam começando os MBAs no Brasil, e eles eram caríssimos, né? Então eu não tinha condições de pagar. E aí uma opção que eu tive foi, bom, vou fazer mestrado numa universidade pública, porque aí eu não preciso pagar. E foi aí que eu tomei a decisão de sair do banco, porque eu me decepcionei com o banco, né? Porque quando eu passei no mestrado, fui fazer o mestrado, e quando eu cheguei no banco para falar, ó, passei no mestrado, eu quero fazer o mestrado para poder crescer dentro do banco, o banco não entendeu. Trabalhava Sim. numa área de investimento, na área de private internacional, e aí o banco falou que era uma atividade excludente. Então, que ou eu trabalhava no banco ou eu fazia o mestrado, que não dava para conciliar as duas coisas. E aí, visão estranha, né? Ainda mais de mercado financeiro. Mas é que como as aulas do mestrado eram, né, durante a semana e no período horário comercial, então eles entenderam que não tinham como me liberar para fazer isso. Nessa época eu era responsável aí pelo quase o interior de São Paulo inteiro, então de Campinas para frente, nessa parte do private internacional. E aí foi quando eu tomei a decisão de sair do banco. Aí eu saí do banco para fazer mestrado, e quando eu tomo a decisão de sair do banco, na sequência uma pessoa me liga, a Patrícia, que era coordenadora do curso de administração em Ituverava, estava começando lá em Ituverava, e me chama para dar aula de economia, por uma indicação de uma pessoa que era conhecido do meu orientador. Aquelas coisas de network, aquelas né? coisas que acabam acontecendo. E aí eu entrei na área acadêmica e depois fui parar na parte de inovação. Então, fazendo um corte para não me estender muito, hoje eu tenho atuação na área acadêmica, sou coordenador de curso de administração, sou gestor do SuperaPine, que é um parque tecnológico importante aqui, né, em Ribeirão Preto. E também sou professor, também dou aula. E sou pai, né, de 2 filhos, tenho a Joana. Anda de bicicleta? Ando de bicicleta, gosto muito de fazer cicloviagens, casado com a Carolina. Legal, deixa eu pegar, antes da gente ir para outros pontos aqui mais do nosso tema, deixa eu pegar 2 pontos que você falou que eu achei muito importantes. A primeira é aquela coisa que você falou, né, de ir para uma cidade diferente e começar do zero. Eu acho que isso, eu falo isso muito com meu filho, né, um dos objetivos que eu comecei o podcast foi para falar de carreira com meu filho, né, meu filho está com 17 agora, e eu falo para ele, ó, cara, você tem que ir para outra cidade, você tem que cortar o cordão, né, umbilical, porque quando você chega numa cidade que você não conhece, você tem que se virar, né, cara? Você tem que fazer relacionamentos, você tem que conhecer pessoas, você tem que... E eu acho que ele me ouviu, porque ele está no 2º ano agora, mas já tomou a decisão que quer fazer Unicamp e quer ir embora para Campinas. Minha esposa é de Campinas, então a gente conhece bastante lá, mas ele quer essa experiência, e eu acho que ela é muito válida, né? Eu compartilho isso com você também, Eduardo, porque eu acho que eu cheguei em São Paulo muitos anos atrás, um pouco como você, assim, ó, não conheço ninguém, né? E construir a carreira a partir do seu esforço é algo muito, né, recompensador, realmente, né? Assim, não desmerecendo aquela história das pessoas que vêm por indicação, né? Que a gente sabe que existe muito, mas para quem constrói isso é muito válido, né? Muito legal. E a outra coisa interessante que você falou, cara, porque eu acho que a gente tem uma idade parecida e acho que compartilhamos algumas histórias de tempo. Você sabe que quando eu fiz o MBA, nós 2 lecionamos lá na FIA, né? Quando eu fiz o MBA, cara, eu era gerente comercial da Ambev e eu ganhei um prêmio que era assim, o melhor resultado do estado, era um carro. Aí eu ganhei esse carro, sei lá, que carro que era. Falei, eu não quero nem dar, não dá nem a chave, me dá o dinheiro que eu vou. E eu fui lá e paguei um curso da FIA, um MBA na FIA, paguei ele à vista lá com dinheiro, porque era o preço de um carro. Era caríssimo, né, cara? Hoje você vê como caiu esse valor, né, das coisas, o preço, na verdade, e é um outro momento na educação.
Bom, Edu, você falou aí brevemente, então, que você hoje tem essa atuação como educação. Eu acho que vamos falar de educação um pouquinho mais na frente, mas eu queria explorar com você bastante a questão da inovação. Porque Ribeirão, e aí eu queria que você explicasse isso um pouco, Ribeirão se tornou um polo de inovação. Né? E não, a gente às vezes acha que é só o agronegócio, mas medicina muito forte, Supera tem um papel muito grande nisso. Então eu queria que você traçasse um pouco do que é esse panorama de inovação aqui na cidade. Ribeirão ele tem se destacado muito como um centro de inovação muito forte, né? Então, lá pelo Supera a gente faz alguns mapeamentos, né, do ecossistema de inovação de Ribeirão e da região, né, metropolitana. E a nossa região ela tem um número de startups que a gente pode considerar como bem significativo, né? Então, são 348 startups que nós temos aqui em Ribeirão. Isso é maior do que alguns estados do Brasil, né? Então, isso mostra, né, a força que a nossa região tem. Lembrando que Ribeirão é uma cidade média, né? Assim, 700, 800 mil habitantes, mais ou menos. É um número bastante significativo. Né? Sim, sim. E é um trabalho que vem sendo construído há bastante tempo. Né? Isso que eu acho que é importante. Teve lá atrás uma estratégia que foi criada para incentivar a inovação, mas uma outra coisa que eu acho também muito importante a gente comentar é que a inovação ela vem muito ligado à área de educação, né? Porque você só consegue, primeiro assim, uma definição de inovação que eu acredito muito assim, você não consegue fazer inovação sem as pessoas. Então, se você não tiver uma parte de recursos humanos bem qualificado, né, você não vai conseguir gerar inovação. Principalmente o tipo de inovação que a gente tem em Ribeirão, que a gente fala muito que são as deep techs, né? São as pesquisas e as empresas que nascem das universidades de pesquisas profundas que são feitas, né? Pesquisas aplicadas que são feitas dentro da universidade. Então, o Ribeirão ele é um polo educacional muito forte e, como consequência disso, um polo inovador também muito forte. Isso é uma característica interessante mesmo. Assim, às vezes você pega polos de inovação que eles são muito voltados para aquele empreendedor que tem ideias, mas aqui eu acho que tem uma ligação muito profunda, principalmente com a USP, né, dessa pesquisa aplicada, né, que é algo raro no Brasil também, né? Se você pegar assim, por exemplo, você tem Campinas que também tem uma ligação muito forte, né, com as universidades, seja a Unicamp ou as universidades particulares, faculdades, centros universitários, né? Você tem Recife também muito forte nessa área, principalmente na parte de TI, na área digital também, também muito ligado à própria universidade. E quando a gente faz um recorte e olha a inovação com foco nos parques tecnológicos, né, os parques tecnológicos são ambientes de inovação que nascem no entorno da universidade. Então, assim, da onde que vem esse conceito de parque tecnológico? A gente tem dois conceitos que a gente pode considerar um pouco, né, diferentes, assim. Então, nos Estados Unidos, ele nasce muito ali no entorno da Universidade de Stanford, né, por professores que acabam incentivando com que os alunos e mesmo os próprios professores instalem empresas no entorno da própria universidade. Isso, de uma certa forma, dá origem ao que a gente chama de Vale do Silício. Sim. E você tem na Europa um movimento que também acontece assim, mas também acontece muito incentivado, né, incentivar a criação dos parques tecnológicos no entorno das universidades. Então, nos Estados Unidos Nasce dentro da universidade. algo mais orgânico. Né? Na Europa nasce como algo mais incentivado e o Brasil vem nesse mesmo caminho aí da Europa. Então, o conceito de parque tecnológico é um ambiente de inovação ligado a uma instituição de ensino, e de pesquisa. Aqui em Ribeirão, né, ele nasce dentro da Universidade de São Paulo, nasce dentro da USP. Mas nós temos a participação de outras instituições privadas que fazem parte, por exemplo, do conselho curador da fundação que faz a gestão do Parque Tecnológico. Mas, assim, o que acho que é importante a gente comentar é que não é um movimento que nasce do nada, né? Isso tem uma origem lá atrás. Isso tem uma origem por exemplo, em 2001, quando o poder público local
decide criar uma instituição, uma estrutura que pudesse fazer a interface entre o poder público local com as empresas, naquela época com as empresas da área de saúde. Tá? Então, a fundação que eu trabalho, que é a FIPASE, ela chama Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto. Por quê? Lá em 2001, professores da universidade que estavam fazendo parte, o professor Rudinei, que foi meu orientador até, e a professora Gessiane, que depois veio a ser minha orientadora também do doutorado, estavam naquele momento trabalhando na CODEP. O professor Rudinei era o superintendente da CODEP, e estavam transformando a CODEP numa coordenadoria de desenvolvimento econômico regional, e tiveram a ideia de criar uma fundação para fazer essa interface entre a prefeitura, né, entre o poder público local, com as empresas que já existiam na área da saúde. Ribeirão já era, naquele momento, reconhecido como muito forte no setor de saúde. A USP já tinha essa representatividade na medicina, né, na faculdade de medicina. Sim, a USP já tinha essa representatividade na área da saúde como um todo. A gente fala da medicina, mas você já tem a odontologia, que também é um curso bem antigo, você tem a química, a farmácia, a própria faculdade de filosofia, com biologia e psicologia. Então, já eram áreas muito fortes dentro da USP. Tá? Mas, num primeiro momento, a ideia era trabalhar com as empresas já consolidadas, tá, desse setor. Só que, quando a fundação ela é criada em 2001, eu entro na fundação em 2002, né, saindo do banco, saindo do mercado financeiro para trabalhar na fundação. Quando a gente vai fazer o primeiro trabalho com as empresas consolidadas, e a ideia era trabalhar com compras conjuntas, desenvolvimento de treinamentos conjuntos, trabalhar a inovação das empresas maiores, naquele momento a gente percebe que as empresas não estavam preparadas para isso, porque elas não se viam de maneira colaborativa. Elas se viam como concorrente. Lembro de uma reunião que ocorreu, acho que, se não me engano, acho que essa reunião foi no Sebrae, que foi proposto que as reuniões acontecessem cada mês em uma empresa, né, para que todos pudessem conhecer todas as empresas do setor aqui e a gente pudesse, né, identificar quais eram as necessidades dessa empresa. Isso ali, quase a razão de existir da fundação deixa de existir, porque eu lembro de uma frase de um empresário falando assim: eu não vou levar o meu concorrente para dentro da minha empresa para ver o que eu faço, né? E aí foi quando a gente teve uma decisão estratégica de, né, hoje a gente fala o termo pivotar, mas naquela época não tinha nem o termo startup, eram empresas de base tecnológica. A fundação toma a decisão de, então nós vamos investir numa incubadora de empresas para ajudar a criar novas empresas de base tecnológica, com inovação, e quando essas empresas começarem a ter uma maturidade, começarem a crescer, a gente começa a trabalhar com elas de maneira colaborativa. Você já cria empresas numa nova mentalidade. E foi aí que nasce a incubadora em 2003. Cara, você já deu uma aula de inovação aqui, já ficou um tanto de termo aqui importante de discutir, né? Porque primeiro você falou, né, de como os parques tecnológicos surgem, né, de iniciativas pensadas para isso e em torno de universidades. Mas você também falou, né, existem outros atores que são importantes nesse contexto. Então, o poder público, né, que foi aí o iniciador desse processo, as empresas, né, as empresas privadas e os estudantes, né, as linhas de pesquisa, os pesquisadores e tudo mais. E você acabou falando alguns conceitos, Edu, e eu vou pedir até para você ser meio professor agora e explicar isso um pouco, porque eu acho que são conceitos que, para quem não vive a inovação, ficam meio confusos, né? Então, você falou de parque tecnológico, de ecossistema de inovação, de incubadora, nós podemos trazer aí hub de inovação, aceleradoras, startups, são termos, às vezes, mal compreendidos, e eu acho que o próprio levantamento que o Supera faz, ele define, né, mais claramente esses papéis, né? Nós temos, por exemplo, como eu disse, naquela época a gente não existia o termo startup. Ninguém falava startup, era empresa de base tecnológica. Então, a própria incubadora, né, também nem todo mundo, mesmo hoje, conhece o conceito. Incubadora é o espaço onde você ajuda a criar e a desenvolver uma empresa, né, no nosso caso, de tecnologia e que tem inovação.
Que às vezes é só uma ideia, né? E que está começando. Isso é muito comum. A gente recebe muito empreendedor que só tem a ideia, a gente ajuda ele a pegar essa ideia, hoje a criar um modelo de negócios, né, a validar esse modelo de negócios, a transformar esse projeto numa empresa, né, e aí escalar essa empresa para que seja uma empresa de sucesso. Mas mesmo as incubadoras, a gente tem vários tipos de incubadora. A nossa é uma incubadora de base tecnológica, porque a gente só trabalha com tecnologia como sendo um fator preponderante na produção ou na prestação de serviço e que tem inovação. Mas nós temos incubadoras que são de base tradicional, que trabalham o setor tradicional da economia, onde a tecnologia não é fator preponderante para o desenvolvimento da empresa. Nós temos incubadoras de base mista, que recebem empreendimentos tecnológicos e de base tradicional. Existem incubadoras culturais, incubadoras de cooperativa. Então, você tem aí na definição da teoria diversos tipos de incubadora. Hoje a gente ouve muito falar dos ambientes de inovação, dos hubs de inovação, né, dos habitats de inovação. E aí a gente tem, né, até tinha um ex-presidente, né, da Amprotec, que é a associação que coordena os parques e incubadoras. Ele falava assim, hoje a gente tem vários bichos aí espalhados nesse mundo de inovação. Então você tem as incubadoras que cuidam lá dos empreendimentos nos primeiros anos de vida, né, e tem todo um ritmo diferente. Você tem as aceleradoras que eles pegam projetos que têm uma capacidade de escala muito rápida e a maioria acaba investindo recurso em troca de equity. Apesar que o número de aceleradoras caiu bastante, é um modelo que vem mudando, né, bastante. Você tem os parques tecnológicos, aí, que são ambientes maiores e que é um mini ecossistema de inovação. Então, dentro dos parques tecnológicos, você tem incubadora, você tem aceleradora, você tem centros tecnológicos, né, que são atores aí desse mini ecossistema. Pra você ter uma ideia, a gente está falando do Superapark, ele está instalado numa área de 400 mil metros quadrados. Mas você tem parques tecnológicos que estão em áreas de 1 milhão, 2, 3, 4 milhões de metros quadrados. Então, são como se fosse um condomínio, né? O nosso até a gente deu esse apelido ao condomínio da inovação. Então, é como se fosse um condomínio que você tem espaços para uma pequena empresa, uma startup se instalar, você tem áreas em lotes para que as empresas de médio e grande porte instalem a sua sede ali, e aí você procura desenvolver projetos e programas para ajudar no desenvolvimento dessas empresas. Então, lá nós temos um centro tecnológico focado na área de eletromédicos, são 9 laboratórios que prestam serviços para testes para certificação de equipamentos, principalmente eletromédicos. Então, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 90 normas que são acreditadas pelo Inmetro, e com isso a gente é o laboratório que tem o maior número de normas acreditadas pelo Inmetro no escopo de eletromédicos, né? Isso no Brasil. E a gente está agora construindo um novo centro tecnológico focado em biológicos. Então, assim, qual que é o objetivo, né, de um parque tecnológico, de um ambiente ou de um hub de inovação? É você criar condições para que o empreendedor, ele, desde a sua ideia, ele possa ser ajudado e que ele consiga transformar essa ideia num negócio escalável e que ele consiga escalar. Então, hoje, a gente tem no Supera condições de atender o empreendedor que tem uma ideia, uma startup que começou a escalar, uma empresa já mais uma empresa de médio porte, uma empresa de grande porte, uma multinacional. Né? Então, você vai criando programas para poder atendê-los. E é interessante esse tipo de ambiente porque, além, né, como você disse, é um grande condomínio, mas ele tem um papel também de fomentar essas relações, né, de promover eventos, promover treinamentos, cursos, desenvolvimentos, em que essas pessoas, né, acho que é uma das grandes questões desse tipo de ambiente, é você colocar pessoas inovadoras em contato. Né? Quando a gente fala de cultura, né, de inovação, não tem como você não falar de pessoas. Né? Então, assim, de pessoas e processos. Né? Então, quando a gente fala de
empresa que está querendo investir em inovação, ela tem que ter processos muito bem definidos e processos muito claros para que ela consiga levar a inovação para dentro da empresa. E a gente vê muita empresa que se diz inovadora, ou que inovação meio que está na moda, né? Está meio no hype, mas tem muita empresa que se diz inovadora, que incentiva inovadora, mas que por muitas vezes ela é avessa a essa interação entre as pessoas. E de novo, para a gente a inovação não acontece sem as pessoas, né? E aí, falando do que você comentou, a gente promove muitos eventos dentro do Supera. Não só o Parque Tecnológico, mas as empresas que estão instaladas dentro do Parque Tecnológico também promovem eventos. Parceiros nossos de fora promovem eventos. Eu lembro que nos primeiros anos, logo que a gente inaugurou o parque, depois a gente tirou um pouco, né, o pé, até depois veio a pandemia, né, e agora a gente retomou com uma força maior. A gente chegou a ter nos 3 ou 4 primeiros anos de vida do Parque Tecnológico uma média de 180, 190 eventos por ano. Isso dá uma média de um evento a cada 2 dias. Né? Lógico, nem todos eram promovidos pelo parque, né? Como eu falei, tem parceiros e empresas, mas é uma quantidade de eventos muito grande. E assim, o legal de você estar instalado num parque tecnológico, num ambiente de inovação, é isso, são as conexões que você faz, são os networkings que você consegue estabelecer. Muitas vezes você está passando por um desafio que uma outra startup ali do seu lado já passou por essa fase e ela pode te ajudar. Nós temos, por exemplo, uma rede de mais de 70 mentores, né, que são profissionais que disponibilizam de tempo para poder ajudar as startups, os empreendedores a se desenvolver. Então, né, essa atmosfera aí de um parque tecnológico, de um ambiente de inovação, é fundamental. E aí, com o Supera tendo esse papel, né, como você disse, foi algo induzido, né, por tudo isso que você contou, a cidade foi se tornando um centro de inovação, porque hoje nós temos outros espaços aqui na cidade, lógico, com características diferentes, né, escopos diferentes, mas existem outros espaços bastante significativos também de inovação. Sim. Isso também acho que é importante. Eu queria só contar uma curiosidade, porque assim, a gente hoje vê como é que Ribeirão está localizado nos principais rankings, né, de inovação. Né? O Supera Park ele foi eleito em 24 como o terceiro melhor parque tecnológico do Brasil. Né? Então, assim, os números de startups que nós temos são números que vêm sempre crescendo. Então, realmente é um ecossistema vibrante, colaborativo, e a gente tem parceria com esses outros espaços de inovação, mas é curioso dizer que nem sempre foi assim. Né? Então, quando a gente começou lá atrás, que eu falei para você, a incubadora ela nasce antes do Parque Tecnológico, na verdade ela aqui dá origem, né, depois ao Parque Tecnológico, a gente usa inclusive o mesmo nome, né, a Supera Incubadora, acabou virando Supera Parque. Mas quando a gente faz uma rodada de visitas aos departamentos da universidade para divulgar que a gente ia instalar uma incubadora de empresas, que a gente ia incentivar a criação de empresas de base tecnológica com inovação dentro da universidade, isso foi visto por muitos como uma tentativa de privatizar a universidade, porque você está levando uma empresa privada para dentro da universidade. Aqui no Brasil existe esse distanciamento até hoje entre a academia e o mercado, né? A empresa privada. Né? Você falou, por exemplo, de Stanford. Você vê que nos Estados Unidos isso é muito, não só nos Estados Unidos, Europa também, né? Essa relação entre a escola, a universidade e as empresas é muito mais bem estruturada. Aqui ainda existe um pouco esse distanciamento e acho que até esse preconceito, né? Como você disse. Mas isso, eu gosto de contar essa história para ver o quanto que isso mudou. Né? Isso é legal, porque assim, em 2003 a gente estava sendo acusado de tentar privatizar a universidade, e em 2014, na verdade antes, porque a gente começa a construção em 12, mas em 2014 a gente inaugura um parque tecnológico numa área de 400 mil metros quadrados, cedido pela universidade. Né? Com investimento da própria universidade, da Prefeitura de Ribeirão, do governo do Estado, no Parque Tecnológico. Então, assim, veja como mudou. Né? Mudou. Então, assim, a gente ainda tem, lógico, alguns atritos nessa relação de universidade e empresa, mas isso melhorou muito. E aí, acho que o que fez com que isso melhorasse muito
foram o regramento claro que hoje a gente tem, desde da lei de inovação, do marco legal das startups, né, das próprias regras internas das universidades relacionadas a o que pode, o que não pode ser feito, sobre o depósito de patente. Então, isso melhorou muito. Mas, assim... A clareza das relações. Também. Isso. Tanto, porque, assim, é importante, porque as necessidades das empresas e a velocidade das empresas é completamente diferente das necessidades da universidade e da velocidade da universidade. Por outro lado, os dois precisam entender isso. A universidade precisa entender essa velocidade da empresa, e a empresa precisa entender a necessidade e a velocidade da universidade. Porque a gente costuma muito dizer assim, fugindo até um pouco da tua pergunta, mas eu volto no que você falou, a gente vê muita gente reclamando, a universidade não entende a necessidade da empresa. Só que a gente vê também muita empresa buscando pesquisa de graça dentro da universidade. E isso também não dá. Né? Então, assim, a empresa precisa entender que para desenvolver uma pesquisa tem que haver um investimento, né? Um pagamento da prestação de serviço. Não dá. Não é porque é uma universidade pública ou que fosse privada que isso tudo não tem custo. Isso tem custo e é importante que o setor privado perceba isso, né? Porque em outros países desenvolvidos o maior investimento em inovação vem do setor privado, e no Brasil a gente ainda tem um investimento público muito grande em inovação, né? E a gente precisa e pensar também, né, que nem toda pesquisa é aplicada, né? Sim. Você precisa investir também em pesquisa básica, né? Mas, assim, Ribeirão hoje é um centro bem, né, que é a tua pergunta, um centro bem desenvolvido, né, nessa parte de ecossistema. A gente tem outros espaços, a gente tem vários movimentos, né, de inovação, e isso é super importante. Então, uma coisa que a gente lutou durante muito tempo para trazer, né, as instituições de ensino para dentro desse movimento, isso vem acontecendo. Então, a gente tem várias, desde universidades, centro universitário, faculdades, todo o sistema S, SEBRAE, SENAI, SENAC, fazendo parte hoje desse movimento e colaborando, né, e investindo em inovação. Então, nós temos, inclusive, é uma coisa que a gente começou a fazer, se não me engano, no penúltimo mapeamento, né? Agora a gente está finalizando o mapeamento de 2025, deve fazer o lançamento dele em fevereiro de 2026, mas a gente consegue hoje ter uma fotografia, né, bem dinâmica do que é o ecossistema de inovação de Ribeirão. Eu queria até que você falasse um pouco desses dados, desse mapeamento, porque eu acho que, além de ser essa grande fotografia, eu não sei, você que trabalha com isso, você deve conhecer, mas talvez seja um dos levantamentos, um dos acompanhamentos mais profundos assim, feitos sobre o ecossistema de uma região. Né? Eu nunca tinha visto um trabalho como esse em outras regiões. Ele é super importante. E da onde que surge essa ideia também? Né? Tem dois momentos que são importantes. A gente começa a querer mapear o que tem em Ribeirão, isso lá em 2012, até antes de ter o Parque Tecnológico, porque a gente, naquele momento, cria um movimento chamado Movimento Empreende Ribeirão, é o MOVER, e esse Movimento Empreende Ribeirão, foi um movimento que, assim, é um movimento, a gente sempre fala, não hierárquico, não político, ele tinha simplesmente o objetivo de incentivar iniciativas de empreendedorismo e inovação no município. Então, a gente queria trazer aquele conceito dos meetups para Ribeirão, queria que cada grupo de pessoas organizasse o seu meetup, e a gente teve um número bem significativo de movimentos, instituições, organizações, e meetups acontecendo em Ribeirão. Com a pandemia isso deu uma esfriada, isso vem voltando hoje, mas como a gente tem hoje, que naquela época a gente não tinha, a gente tem alguns ambientes de inovação, tem o Supera, tem o da Biblis Spark, tem próprio dentro da universidade você tem espaço como Teias, né, tinha o espaço da Credit Citrus aqui, né, que o Novo Lab fazia o gerenciamento, mas você tem outros espaços como coworking, né, work, enfim, diversos espaços que começaram a promover. Então hoje em Ribeirão você tem
as faculdades, os centros universitários, também promovendo esses eventos. E aí a ideia de começar a mapear foi que num determinado dia a gente estava sentado numa mesa tomando um café e se tinha ali 4 pessoas que naquele momento iam participar de eventos de empreendedorismo e inovação, cada um num lugar diferente, um sabia do evento do outro, e o que é legal, você tem 4 eventos falando da mesma temática aqui, mas naquele momento que o ecossistema ainda não tinha tanta força, você poderia ter 4 eventos esvaziados, né? Sendo que a gente poderia ter unido força, ou colocado em dias diferentes, ou feito um grande evento conjunto. Juntar forças naquele momento. E aí surge, nós precisamos mapear o que tem, né? Quais são as ações, quais são os movimentos, quais são os atores, né, de inovação. E aí a gente faz aí o primeiro mapeamento aí do Mover para tentar levantar o que tinha, quantas pessoas tinham sido impactadas. Eu lembro que a gente levantou até quantas pizzas e quantos cafés foram tomados nesses encontros, né? E aí que surge o mapeamento da região metropolitana aí de Ribeirão. Já o mapeamento setorial de startup, que a gente faz também, então, inclusive a gente tem dentro do Supera um setor de estudos setoriais e de futuros, né? Você sabe disso, eu sou uma pessoa que estudei muito sobre futuros, design de futuros e gosto muito disso, e aí eu levo isso para a minha equipe, a gente fica exercitando isso o tempo inteiro lá. Isso surge de uma interação que a gente teve com uma instituição financeira, que em determinado momento, uma grande instituição financeira buscou a gente e falou assim, eu quero me conectar com fintechs. E aí naquele momento a gente não tinha nenhuma fintech instalada dentro do Supera. E aí eu falei para ele, infelizmente, até por uma característica do Supera, da própria região nossa, né, naquele momento. Eu falei, não tem nenhuma startup que atua nesse setor, né, nenhuma fintech que trabalha com o setor financeiro. E aí eu deixei de ser relevante para o banco, eu deixei de ser importante para o banco. A hora que eles saíram, eu reuni minha equipe e falei, isso nunca mais pode acontecer. Eu posso não ter no Supera, mas eu preciso saber onde tem. E aí eu posso fazer essa conexão que é um dos papéis banco também desse tipo de ambiente, né? Exatamente. De fazer conexões. E aí hoje a gente tem um mapeamento de health tech, de agtechs, a gente já fez de food tech, sport tech, enfim, tem vocações econômicas para o município. Então eu tenho uma equipe técnica que fica fazendo estudos o tempo inteiro, né? Tanto levantando dados quanto trabalhando com futuros. Ao ponto de agora a gente ser contratado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, para fazer um mapeamento dos ambientes de inovação e das startups do Estado de São Paulo. Então agora a gente vai ter um banco de dados do Estado de São Paulo, porque era uma grande reclamação de todos os ambientes. Cada um sabe um pouco da sua história, do seu município, mas a gente não tem um portal onde a gente tem todos esses dados aí disponíveis. E aí agora a gente, a partir de 2026, começa a fazer um trabalho de 3 anos. A gente vai mapear todos os ambientes de inovação e todas as startups, primeiro dentro dos ambientes e depois fora dos ambientes. E nesses números que vocês trabalham todos os anos aí no mapeamento, o que te chama a atenção? O que são números assim que você fala, poxa, e são significativos para mostrar um pouco desse universo da inovação? Só para você entender, né? Quando a gente fala de números de startups, né? Então, Ribeirão, eu falei para você, a gente tem 348, a região de Ribeirão, a gente tem 348 startups. É lógico que os setores que essas startups acabam atuando, né, eles estão muito relacionados à nossa economia, à nossa vocação regional. Então, a gente ainda hoje uma região muito forte na área da saúde, as health techs, ela vem primeiro aí no ranking, mas vem já bem na sequência, né, o agro. As agtechs eles cresceram demais, então é o segundo aí do ranking. Aí depois a gente tem as empresas que são que a gente chama as techs, né, que trabalham com tecnologia, com IA,
automação, algo nesse sentido. Então, são as três Mas aí para outros setores econômicos. Para outros setores econômicos. Para outros setores econômicos. Então, por exemplo, quem quiser depois acessar, né, a gente consegue acessar aí o mapeamento do Supera, ou se tiver alguma dificuldade pode entrar aí em contato com a gente. A gente tem tanto um e-book, que a gente faz toda uma análise do ecossistema de Ribeirão, quanto um dashboard navegável que você pode filtrar por setor, você pode tem dados super relevantes dos fundadores, né? A gente mapeou também as ODS em que as startups estão ligadas. Eu assisti uma apresentação lá no Supera sobre também a questão das pessoas que atuam, né, das características sociais das pessoas que atuam, né, nas startups, né, de todas essas questões que vão além do negócio em si. Né? Isso, a gente consegue mapear a diversidade do sistema, número de startups fundadas por mulheres, isso é muito legal, porque Ribeirão tem um percentual acima da média do estado de São Paulo. Ribeirão tem um percentual, se eu não me engano, eu acho que Ribeirão tem um percentual acima da média do Brasil. Então a gente tem bastante startups que são fundadas aí por mulheres, e é uma coisa que a gente incentiva bastante. A gente quer aumentar cada vez mais esse número, fortalecer cada vez mais isso daí. Então a gente acaba mapeando, porque o que a gente acredita muito? A gente acredita muito assim, eu só consigo criar ações que têm efetividade se eu conheço o que tem aqui. Então, a gente só gerencia o que a gente mede, né? Exatamente. O mapeamento ele é uma grande fotografia do que a gente tem, né? E é um instrumento extremamente importante, né? A gente já conversou muito isso com a Secretaria de Inovação aqui do município e os antigos secretários, a atual secretária, falando sobre isso. Por exemplo, isso é um instrumento de políticas públicas. Né? Então, nesse último mapeamento, eu lembro de um dado que, na região oeste, né, eu tenho em torno de 100 startups instalados lá. Na região leste, eu tenho em torno de 50, 70 startups instalados lá. Na região sul, eu tenho mais 100 startups instalados lá. Na região norte, eu tenho 10. Então, assim, se você vai criar uma política pública de incentivo ao empreendedorismo e à inovação, você vai fazer, se você quer aumentar a densidade e equilibrar isso, você vai fazer na região norte. O que precisa ser feito? É uma região, sei lá, mais carente, que precisa de investimento, de novos equipamentos públicos, precisa de conexões, trazer os ambientes de Ribeirão para que façam ações ali, incentivem a criação de empresas. Então, assim, o Ribeirão, né, hoje o poder público ele tem uma radiografia muito fiel do que tem. E você vê que assim, esse ponto que você comentou, né, da Secretaria Estadual buscar o Supera para fazer esse levantamento, mostra que isso, né, é uma fonte de dados muito importante para as políticas públicas. Né? Sim. Porque, e aí, você que é economista, você pode até aprofundar um pouco isso também, né? Porque a gente vive um momento econômico também em que o empreendedorismo tem sido visto como solução para um tanto de coisa, mas um tipo de empreendedorismo muito pouco estruturado. Você dá aula de design thinking, né, de empreendedorismo, sabe disso. Muito do que a gente chama de empreendedorismo no Brasil é aquele empreendedorismo de sobrevivência, né, de necessidade, sem nenhuma estrutura. Né? Quando você tem os dados para direcionar essa política pública, principalmente quando você falou, às vezes, numa região mais carente, numa cidade que tem pouco emprego, isso aí pode ser uma grande solução também. Sim, quando você olha os dados, né, isso, acho que estou com um ponto que é fundamental, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? A gente está muito acostumado a olhar, lógico, para o exemplo que deu certo, o exemplo que tem uma notoriedade muito grande, as big techs, esse tipo de coisa, mas quando a gente olha para o perfil do empreendedor brasileiro, quando você vai lá no GEM e olha a característica do empreendedor brasileiro, a gente está falando de 90% desse empreendedor é aquele que tem uma renda de R$12.000 ano, que dá um faturamento aí de R$1.000 mês.
A gente está falando daquele empreendedor que ele abre o seu negócio na porta da sua casa. É sobrevivência. Né? Algo de sobrevivência. Por mais que nos dados hoje, né, o empreendedorismo por oportunidade ele superou, né, o empreendedorismo de necessidade, mas essa oportunidade muitas vezes ela é feita de maneira nem sempre tão estruturada. Então, aqui é uma área em que eu tenho uma carência de, sei lá, de uma lanchonete, ele abre um carrinho de cachorro-quente na frente da casa dele. Então, assim, boa parte do empreendedor, a gente está falando disso. Quando a gente olha para inovação, tecnologia, a gente está falando de um percentual muito pequeno, né, do todo aí da nossa população. Tá? A minha primeira experiência com o empreendedorismo foi exatamente nesse sentido. Eu fui dar consultoria para o Sebrae, na Zona Leste de São Paulo. Eu lecionava numa faculdade ali na Zona Leste, numa universidade, e o Sebrae estava ali, era nosso parceiro, fazia algumas ações junto com a gente, e eu fui dar consultoria. E assim, aquele dado, né, de que 70% das empresas quebram no primeiro ano, que o Sebrae sempre divulga, é bem isso, né? Esse empreendedor só buscava o Sebrae quando a empresa já estava quebrando. E quando você ia olhar, eram coisas muito simples, era fluxo de caixa. Basicamente, era fluxo de caixa que quebrava as empresas. Então, esse empreendedorismo, ele pode até ser por oportunidade, mas muitas vezes ele não é pensado da forma correta. Né? E assim, lógico que eu falo muito do tecnológico, de inovação, que é o que eu trabalho, né? Mas, por exemplo, para uma política pública, você tem que olhar para todos os tipos de empreendedorismo que a gente tem. Né? Então, não só investir no setor tecnológico, mas investir muito forte, né, no setor tradicional. E muitas vezes o empreendedorismo ele é a salvação da população de mais baixa renda. Sim. Né? A gente estava até outro dia discutindo isso daí. Mas nós temos algumas vagas de emprego abertas para que a população possa, né, concorrer. Mas muitas vezes não consegue ocupar a quantidade de vagas que tem disponíveis. Então, será que é por falta de qualificação e eu tenho que qualificar? Pode ser isso também. Mas muitas vezes, principalmente as mulheres, a população de baixa renda, acaba não conseguindo concorrer porque, assim, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que, né, infelizmente, ela tem a casa, esse tipo de coisa, e ela não consegue sair para concorrer a essas vagas, ou ficar, muitas vezes... E o empreendedorismo, muitas vezes, é a solução fora, nesse sentido, né? Não estou dizendo que é a obrigação dela, assim, mas assim, é a situação que ela está inserida. E aí, muitas vezes, ela ir para o empreendedorismo, abrir um salão, abrir, né, vender alguma coisa, né, seja um artesanato ou vender comida, alguma coisa nesse sentido, é a única alternativa que ela tem para gerar uma renda e levar a renda para dentro da casa. E aí o que a gente tem que fazer? É ajudar no desenvolvimento desse empreendedorismo. A gente discutiu há algum tempo um projeto super legal com a Secretaria de Inovação, que em 26 a gente deve ajudar a colocar em prática, que é um projeto chamado Favela Inovadora, né, que é você levar esse conceito de empreendedorismo e ajudar a disseminar o empreendedorismo dentro das comunidades. Porque muitas vezes as pessoas acham que nem podem ser empreendedoras, né? Que não tem esse... Eu conversei aqui alguns meses atrás, Eduardo, com o Roger Montenegro, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Batatais. E ele está fazendo um trabalho lá de tentar criar esse ambiente de inovação lá nesse contexto, porque e olha como que é interessante isso. Ele falou, olha, uma cidade do tamanho de Batatais, para ela sobreviver economicamente, ela precisa empreender. Né? Você está ali entre duas grandes cidades, Franca e Ribeirão, o que acaba minando a força de trabalho, porque as pessoas vão para Franca ou vêm para Ribeirão trabalhar. Então, para ela sobreviver economicamente, um dos objetivos dele é investir Então, às vezes, a inovação também pode ser uma solução para a cidade, não só para uma região da cidade. Né? Sim, e aí eu acho que tem que estruturar um projeto, né, e programas que respeitem muito a característica da própria cidade. Né? Não estou falando especificamente de Batatais, mas eu tive a oportunidade de ajudar um município da nossa região aqui, né? Não tão
perto, assim, em que, isso há muito tempo atrás, tá? Em que existia o interesse de incentivar o empreendedorismo, mas baseado numa ideia das pessoas que estavam no poder público naquele momento. Então, assim, o município tinha uma característica muito forte para o agronegócio e, naquele momento, o secretário queria investir sei lá, na parte de costura, de vestuário, esse tipo de não coisa. encontra apoio, não encontra alinhamento social, né? Exatamente. Assim, não se respeita as características do município. Então, assim, é lógico. Mas o município vai ser sempre dependente daquela característica. Você pode estimular o surgimento de outros setores ou de outras atividades, mas você não pode, de uma hora para outra, quebrar essa ordem econômica e investir tudo em algo que não há competência instalada, não há capacidade instalada, não há recursos humanos disponíveis para aquilo. Eu lembro que nesse município o secretário chegou a comprar, acho que eram 30 máquinas de costura, colocar num espaço, chamar pessoas para criar uma cooperativa de costureiras, e ele tinha feito uma parceria com uma grande marca de bolas de futebol, e as costureiras iam trabalhar com isso. Primeiro, não houve uma capacitação, não perguntaram para elas se era isso que elas queriam trabalhar, não conversaram com elas se elas entendiam o que era se queriam fazer aquilo, cooperativismo, esse tipo de coisa. E aí, acho que no primeiro ou no segundo mês, um dia, eu estava lá, eu estava como consultor naquela época, elas me procuraram e falaram assim: a partir de amanhã nós estamos em greve. Eu falei, mas como em greve? A partir de amanhã, se não acontecer, eu acho que uma das costureiras tinha brigado com as outras e tinha saído, tinha ido embora, falou que não voltava mais. Se ela não voltar, nós vamos entrar em greve e não vamos mais trabalhar. E aí eu tentando explicar, falei assim, mas assim, a greve é contra vocês, porque vocês são a cooperativa de vocês. Cooperativa de vocês são sócias da cooperativa, vocês são as cooperadas. Então, assim, não houve um trabalho, não houve uma conscientização. E aí não deu certo. É o que você falou, assim, pega assim, Ribeirão, uma cidade rica, grande, que tem um ecossistema de inovação extremamente bem desenvolvido, com décadas aí de trabalho, mas o que você falou? Quais são as principais áreas aqui? Aquilo que é a economia da cidade, saúde e agronegócio, né? E ainda concentra grande parte das inovações. Se você pegar no mapeamento, os principais setores, saúde, agro, as techs, né, que são as IAs, que pode ser aplicado à saúde, pode ser aplicado ao agro, as edtechs, que é na área de educação, verão um polo super forte nessa área. E aí depois você vem também, por exemplo, o polo cervejeiro, né, por causa que também tem uma característica aqui. Você vê, respeita a economia da cidade, a história da cidade. Você sabe que você tocou num ponto do que eu não sabia, e eu fui entrevistando algumas pessoas aqui e aprendi isso. Ribeirão é uma cidade que foi meio que pioneira na questão, por exemplo, do EAD no Brasil, porque você tem o trabalho feito pelo professor Alberto Matias, né, na USP, lá na FEA, bem lá atrás ele já tinha esse trabalho. Você tem o Claretiano aqui em Batatais, que foi uma das primeiras instituições, né, que foram para o EAD, depois Metropolitana. Então, assim, é uma cidade que foi meio inovadora em educação também nesse contexto, né? Ribeirão sempre foi muito forte, né, nessa área, e sempre teve um destaque muito grande, né, na área de educação. E aí a migração, né, desse movimento para o EAD também acontece de uma maneira quase que natural, né? Assim, aproveitando muitas oportunidades e tal. E agora esse EAD está passando por uma grande transformação. Eu estou falando porque eu entrevistei o Alberto Matias aqui, né, lá da FE, ele contou essa história dele, entrevistei o pessoal da Claretiano, o reitor lá da Claretiano, ele contou essa história, e entrevistei o Cláudio Romualdo lá da Metropolitana, ele contou essa história, eu falei, gente... e aí nós estamos nos minutos finais aqui, queria trazer um pouco para esse outro ponto, se você concordar, que são caras de educação.
né? E a educação, a gente tem também um tempo parecido em educação, acho que você entrou um pouquinho antes de mim na educação, mas estamos aí com mais de 20 anos de trajetória. Eu, particularmente, tive 3 momentos diferentes na educação. Eu tive aquele momento inicial que você entra lá para dar aula em graduação e, né, que você falou, na Zeta acontece, a gente vai lá dar aula de graduação. Coordenei cursos naquela época, outra coisa. Depois eu fiquei um tempo grande, muito focado na consultoria, mas com produção de conteúdo, continuei só com produção de conteúdo, né, tudo aquilo que eu faço é de produção, e né, pós-graduação, e agora, no ano passado, né, em 2024, parece que não, mas 1 ano e meio só que a gente se conhece, com a sua ajuda, eu voltei para a graduação, que é uma área que eu gosto muito. E, cara, são momentos completamente diferentes. A educação passou por uma transformação. Assim. E, de certa forma, Edu, e aqui eu não estou falando de instituições, não, eu estou falando do modelo como um todo. Você falou aí da grande mudança pelo qual o EAD está passando agora, né? Eu entrevistei o Antônio Steck aqui, que é um grande conhecedor disso. Mas eu tenho uma percepção, cara, de que está existindo um distanciamento, principalmente em cursos como a administração, onde a gente atua, que a gente conhece, um distanciamento muito grande da educação com o mercado, que está assim, está começando esse discurso de que estudar não vale a pena, fazer curso superior para quê? E quando você observa as pessoas, muitas delas se formam e realmente não muda nada na vida da pessoa. Né? Então, você que é um conhecedor disso, coordena cursos há muito tempo, está agora talvez na instituição mais representativa da região, né? Eu acho que em termos de instituição privada é a mais significativa aqui da região e do Estado também. O que você acha do que está acontecendo com a educação? Onde você está vendo a educação, já que você é um cara de futuros? Você olha para o futuro. Esse é um exercício que eu estou fazendo diário agora, né? Porque realmente mudou muito. Né? Eu começo nessa área de educação em 2002, né? Então já estou há 23 anos aí nessa área como docente e a coordenar curso desde 2006. Então, aí, foi quando eu comecei a dar aula, você já estava coordenando. Então, eu vou começar a coordenar, vou completo 20 anos aí de coordenação ininterruptos, né, de curso, lógico, instituições diferentes. Eu tive a sorte de passar por várias instituições, eu acho isso legal. Também isso, importante. Mostra, assim, dá uma oxigenada, você conhece vários modelos de gestão e mais de um tempo para cá, eu acho que eu me arrisco a dizer da pandemia para cá tem mudado bastante. Assim, a gente tem vários, né, a gente pode olhar para isso por várias óticas, né, por vários, né, enfim, vários lados. Né? Mas o que eu vejo, assim, olhando para, não estou olhando para a gestão das instituições, sim, mas olhando para essa relação, né, da aprendizagem, né, o que eu percebi que houve uma profissionalização muito grande nessa área. Algo que antes a gente falava muito assim, isso é da competência do docente, isso é a liberdade de cátedra que a gente, né, fala muito e ouve falar muito, né, do docente. Hoje você tem muito mais processos, né, estabelecidos para que você consiga também alcançar resultados. É lógico que tudo isso também ele tem um lado de o MEC começar a se movimentar, né, criar o ENAD, criar os indicadores, né, os grandes grupos começarem a se movimentar em relação a isso. A gente teve uma concentração muito grande no setor, sim, de educação no Brasil na última década. Então, tudo isso acaba influenciando. Mas, para quem viveu isso daí, eu que vivi isso na coordenação, cara, foi um baita aprendizado. Né? Foi assim, uma escola gigantesca, assim, tudo que aconteceu da pandemia para cá, porque as instituições tiveram que se reestruturar, seja durante a pandemia e depois pós-pandemia. Os indicadores de desempenho, né, começaram a
cada vez, os instrumentos começaram, né, instrumentos de avaliação, começaram a ficar cada vez mais sofisticados e exigentes, né? E agora a gente está passando por uma nova transformação, Sim. porque está ocorrendo uma revisão dos instrumentos de avaliação. Uma intensificação deles também. Isso por parte do INEP. Né? Então, a gente tem lá 3 instrumentos que você teve uma certa alteração, mas hoje você tem o 4º instrumento, que ele é algo específico de áreas. Né? Então, você tem lá direito e negócios, né? Que é uma área específica, você tem a área de comunicação, você tem a área da saúde, e isso está, de novo, mexendo com todas as instituições. Né? Você tem algumas instituições que há muito tempo não passam por uma avaliação, né, in loco, que a gente fala, mas não é in loco, porque muitas dessas avaliações elas são à distância, mas avaliação de curso. Por quê? Porque existia, né, uma prerrogativa de quem tirasse 3 ou uma nota 3 ou maior do que 3 no ENAD, não precisava passar por uma avaliação presencial. E agora não, todas vão passar. Né? Então, você tem um ciclo, né, em que começa com o ENAD, um ciclo de avaliação do ENAD, depois um ciclo de autoavaliação, a gente fala da própria CPA, e um terceiro é a avaliação em loco por área. Né? Não mais por curso, mas por área. Ou seja, todos os cursos daquela área serão avaliados naquele... E cada vez mais presencialmente. Repete, né? E isso se repete todos os ciclos. Né? E existe um ordenamento disso. Então, começa com a área da saúde, depois vai para a área de negócios, direito e negócios, depois a área de comunicação, e aí... São 10 áreas. Isso vai recomeçando. Então, a partir de agora, a cada 3 anos, o curso vai receber uma avaliação. Então, você tem que estar preparado para tudo isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que você disse, essa conexão com o mercado. Mas se você olhar os instrumentos estão também cobrando isso daí. Porque realmente, né, quais eram os indicadores? Eu tenho que, né, ter um conceito de curso bom, né, eu tenho que ir no ENAD, eu tenho que ter um CPC bom, esse tipo de coisa. Né? Mas agora o próprio instrumento está olhando para empreendedorismo, para sustentabilidade, para empregabilidade, para extensão. Né? A gente passou por um processo de curricularização da extensão, né? 10% do total da carga horária do curso está voltado para isso. Isso tem que estar dentro da matriz, né, curricular do curso. Então, o próprio indicador agora estava falando assim, você precisa, não dá mais, você precisa se conectar com o mas eu acho mercado. que volta numa frase que você falou lá atrás, que é muito interessante nesse contexto também. O mercado ele exige uma evolução constante do profissional que está sendo entregue, né, pelas instituições, pelo mercado, mas precisa se entender que a instituição ela não tem o mesmo ritmo do mercado. Então, o bom exemplo disso é a IA, né? Acho que essa foi uma discussão que nós tivemos muito nesse último ano aí juntos, né? Como é que se você pensar que o ChatGPT lá, a OpenAI, foi uma empresa fundada em 2023, os alunos que estavam formando este ano em administração começaram o curso, não tinha IA. E essa mudança, ela mudou completamente. Essa tecnologia especificamente mudou completamente a sala de aula. Então, a empresa também tem que entender que as instituições não mudam tão rapidamente, tem um tempo próprio, né, que não é o mesmo tempo do mercado. Né? E também tem uma legislação que acaba, de uma certa forma, né, você tem as DCNs dos cursos que acabam, de uma certa forma, delimitando um pouco do caminho que precisa ser traçado. E essas DCNs elas também não são revistas com rapidez. Então, o curso de administração, acho que a última foi 21, mas a anterior a isso, se não me engano, acho que era 2005. Né? Então, você tem uma defasagem de algumas DCNs. Agora, acho que isso... Sim. Né, eu não me recordo das datas, posso estar até falando besteira. Mas isso vai ser feito cada vez mais, acho que com cada vez mais frequência. Mas como eu sou da área de inovação, eu adoro trazer esses modelos de inovação para dentro. Né? Lógico que a gente depende muito da instituição comprar a sua ideia ou não, te dá a liberdade para desenvolver isso daí. Depende de você se adequar a esses instrumentos.
Porque não dá simplesmente para fazer qualquer coisa, né? Você tem uma regulamentação que precisa ser seguida. Mas eu tenho eu por mim, assim, já na outra instituição que eu trabalhava, já falei isso, assim. Por mim, você oferecia um meio quase que Netflix, assim, ó, você tem um rol de disciplinas aqui, e o aluno escolhe qual é eu acho que alguns perfil cursos, que ele quer né, traçar. Edu, eu acho que aí nós estamos falando especificamente da nossa área, né, que é a administração. Área de gestão. A área de gestão, cara, isso faz muito sentido. Por isso é que, de certa forma, você tem tantos tecnológicos de gestão de RH, gestão de finanças, gestão, né, de marketing, e que muitos deles se estabeleceram como cursos sólidos, porque isso é uma realidade da nossa área de mercado. Então, assim, você pega uma empresa, a grande maioria das empresas ainda é muito hierarquizada. Quem é o profissional que você precisa que tenha uma visão holística de todas as áreas da administração? É o diretor, é a alta gestão. Aqui na média gestão, eu preciso de um especialista em marketing, especialista em RH, né? E de certa forma os tecnólogos foram uma resposta a isso. Você estava falando de todas essas mudanças, eu tenho acompanhado bastante as do EAD, porque é uma área que me interessa bastante, o EAD, e eu acho que sim, teve um impacto inicial das mudanças, mas elas são todas muito positivas, porque tinha virado uma bagunça, a grande verdade é essa. Né? Eu acho que o MEC está fazendo um papel difícil, eu não sei se ele vai ter braço para tanta coisa que ele quer fazer ao mesmo tempo, mas um papel de um freio de arrumação também, né, com tudo isso que vem mudando. Mas você estuda futuros, o que você vê no futuro da educação? É difícil, né, isso daí. Porque assim, a gente acredita muito também um pouco na personalização da aprendizagem, trazer, eu sempre falo isso para as instituições onde eu passei. A gente fica também muito querendo levar as coisas para dentro das instituições. Então, assim, a instituição tenta trazer os eventos para dentro dela. E a gente precisa um pouco quebrar os muros das instituições e levar a instituição para fora. Né? Porque eu ficava brigando muito, assim, existe um ecossistema de inovação em Ribeirão muito forte que, durante um bom tempo, muita instituição de ensino, muitas não conheciam esse ecossistema, não participavam dos eventos e ficavam tentando levar os eventos para dentro. Né? A gente precisava tirar um pouco o aluno e colocar ele para fora. Né? Então, eu acho que a gente vai ter que achar, assim, eu tenho uma ideia, né, do que eu gostaria de trabalhar. Eu já vejo alguns exemplos de instituições fora acontecerem, mesmo aqui, né, no Brasil. Lógico, eu tenho muito dessa pegada da inovação e empreendedorismo, então eu gosto muito de Stanford, eu gosto muito do Babson College, acho que é um modelo muito legal. Tem a Link, que surgiu que é uma grande inovação, que é uma grande inovação, mas que, se você olhar o Álvaro, que é o fundador, ele mesmo fala, eu não sou uma escola que tem um venture capital, eu sou um venture capital que tem uma escola. Então é diferente. Né? Então, se a escola ela vem para ajudar na formação, né, das pessoas e das startups em que eles mesmos aportam recursos, mas já é uma visão bem diferente e bem inovadora. Né? É lógico, a gente, assim, essa aproximação com o mercado a gente tenta, a gente vai buscar. Né? Quando nós desenvolvemos, né, a matriz curricular integrada lá da escola de negócio, né, da instituição que a gente trabalhava, poxa, nós vamos conversar com alunos, com ex-alunos, nós aplicamos o design thinking, conversamos com as empresas, trouxemos, e aí, mapeando todas essas possibilidades, a gente foi montando um curso totalmente integrado com todas as áreas de gestão. Carmen, que você conhece, depois fez a mesma coisa para os cursos da área de comunicação. Então, assim, a gente vai, mas também a gente tem que entender um pouco que a nossa região tem necessidades, muitas vezes, que são específicas, que muitas vezes a necessidade ela está nesse profissional do meio. Sim. Tá? Nesse profissional do meio. Porque, assim, a gente tem uma característica muito forte para a área da saúde, a gente tem uma característica muito forte para a área do agro, mas a gente ainda tem pouca indústria. Aqui, uma área pouco industrial. A gente ainda tem pouca indústria aqui. Né? Então, a gente tem algumas indústrias grandes, o setor odontológico,
aqui, mas a gente ainda tem a carência de grandes indústrias se instalarem aqui. Que, ok, precisa ver se dentro do planejamento estratégico da região isso também faz sentido. Mas eu acho que, de qualquer forma, lógico, eu estou falando aqui da nossa área, mas eu acho que serve em outras áreas também. E quando você pega a Lei de Diretrizes Base lá, de 96, que instituiu os cursos tecnológicos, foi a partir um pouco desta percepção de que grande parte da força de trabalho ela é empregada não em cargos estratégicos, né? Você olha para uma empresa, você tem pouquíssimas pessoas no nível estratégico e muita gente no nível tático operacional. E você precisa preparar esse profissional, né? Seja o tecnólogo para preparar o tático, o técnico para preparar o operacional, mas existe, eu não lembro quem que veio aqui e falou isso, né? Nós somos um país de bacharéis, né? A gente só acha que o único caminho válido é o bacharelado. E não é, né? Nós temos uma economia que demanda esse outro tipo de... E assim, cara, eu também sou um grande apaixonado pela educação, você sabe, nós já conversamos sobre isso, e fico olhando muito para esses modelos. Eu conheço muito o pessoal, você acha que deve conhecer também o pessoal lá da Sampo, né, lá de São Paulo, que também tem um modelo bastante inovador. Eles criaram um negócio bem Netflix lá de uma época, né, que eles tinham, hoje eles estão em outro caminho. Mas eu também acredito muito que a educação ela vai ir cada vez mais para essa questão da personalização. Se nós observarmos, Eduardo, nós aprendemos assim, nós adultos, né? Eu montei esse estúdio aqui todo do zero, eu sozinho, eu montei tudo. Não sabia nada disso aqui. O que eu fui fazer? Fui lá no YouTube, como é que liga esse microfone, como é que liga essa mesa, como é que liga isso. E essa é uma característica nossa do adulto, né? Faz parte, é uma das características da andragogia. E a instituição oferecer esta possibilidade de você, né, ter um cardápio. Lógico que aí, do ponto de vista econômico, às vezes ter o cardápio não vale a pena, não paga a conta, né? Então não fecha a conta. Edu, já estamos há mais de uma hora falando, cara, só tenho, vou deixar você concluir, depois eu falo aqui, mas daria para a gente ficar mais umas 2, 3 horas aqui batendo papo. Só para a gente fechar isso daí, eu acho também uma outra coisa importante, por exemplo, lá na UNAEP, né, a gente está agora olhando para remodelar o curso de administração. A gente vai relançar um curso de administração em 2027. Então, óbvio que eu estou olhando para todas essas tendências e ver o que dá para encaixar, o que faz sentido, né, na nossa região. Agora, tem que aí daria um outro podcast, que eu acho que é importantíssimo, a gente olhar um pouco dessa relação, né, do docente com essa nova geração. Né, porque também não adianta nada você pensar num projeto extremamente inovador, um projeto totalmente diferente, e você não olhar, né, a gente fala da personalização, né, da educação, e o MEC vem também colocando muito isso, assim, de você ter flexibilização, né, da matriz e dar o protagonismo para o estudante. Sim. Tá? Então, assim, essa relação não dá para a gente mais dar as mesmas aulas que a gente dava há 20 anos atrás. Todo mundo fala, porque essa nova geração é isso, aquilo. Cara, e aí eu ouvi uma frase do Bernardinho outro dia num podcast, falando antes dele voltar a ser o técnico, né, mas quando ele era o técnico da seleção, antes dele parar e voltar, ele falava assim, uma vez ele ouviu, acho que do Bruninho, do filho dele, falou assim, essa geração, ela não é melhor nem pior, ela é diferente. Sim. E aí, para isso que a gente tem que olhar. Sim. Então, assim, ela é diferente de como nós aprendemos, diferente do que nós acreditamos. Existe toda uma preocupação com coisas que a nossa geração não se preocupava e que muitas vezes eu acho que eles estão certos e nós estamos errados. Né? Então, assim, a gente precisa olhar isso daí e entender e usar, né, o que tem de bom das ferramentas e tecnologia que eles usam para a gente poder se conectar com eles. E olha, Edu, eu vivi isso muito na prática agora nessa volta para a graduação. Porque pensa, eu tinha saído de graduação em 2011, a última vez que eu tinha dado aula em graduação. Então, são quase 15 anos aí fora da graduação. Então, quando eu voltei naquele semestre lá, que você me contratou, eu vim com aquela cabeça de 10 anos atrás, né? Esse semestre a gente falou pouco esse semestre, mas eu tive 2 experiências muito radicais nesse sentido.
Acho que uma das últimas vezes que a gente teve junto foi exatamente num curso lá de Word Café, coisa. Então, lá na instituição, eu falei assim, olha, esse semestre, eu até tive sorte que as disciplinas cabiam isso, mas eu falei assim, ó, nesse semestre eu só vou dar aula com metodologia ativa, eu vou explorar todas que tiver aqui para ver o que funciona, coloquei o pessoal para escrever artigo, coloquei o pessoal para fazer Word Café, coloquei o pessoal para fazer empreendedorismo que você dava, né? A gente sempre fez isso meio na prática mesmo. E eu tive uma oportunidade, cara, lá no colégio que meu filho estuda, eles me chamaram para dar um itinerário formativo de oratória, argumentação, e eu chamo de escutatória, eu gosto de falar da capacidade de escutar. E meu filho ficava brincando aqui comigo assim, você não vai dar conta não, dar aula para adolescente, você vai morrer de raiva, não sei o quê. E, cara, eu cheguei lá com essa cabeça que você falou, eu abri e falei, cara, olha, eu vou ouvir essas molecadas e saber entender o que esses moleques querem. E, cara, foram acho que 6 semanas, 8 semanas, eu não me lembro, é um tempo assim, mas foi extremamente rico, extremamente rico. Todas as aulas eu coloquei eles para discutir, para argumentar, para falar, para escutar. Nós terminamos o curso fazendo um evento tipo TED, cada um falando 15 minutos, os meninos de 14, 15 anos de idade lá na frente falando. Então, o que eu vi na prática, depois conversando com o coordenador lá, ele falou assim, ó, quando você entende que ele aprende de uma forma diferente, não é mais aquela coisa de você lá na frente falando, você não é mais transmissor de conhecimento, né? Você deixa ele construir o conhecimento, ele se engaja muito mais do que a gente se engajava, né? Porque a gente deixava muito na responsabilidade do professor. Né? E eu acho que eles têm essa... acho que tinha não, acho não, era um método muito mais passivo de aprendizagem. Você ficava ali, o professor era o detentor de todo o conhecimento, ele passava, você escutava e muitas vezes você não podia nem contestar o que estava ali. Hoje é completamente diferente. Minha esposa, também professora universitária há 20 anos, foi para o ensino fundamental, ensino médio da educação financeira. Também, assim, é uma experiência completamente diferente, que é muito legal a hora que você consegue engajar e que te suga bastante, porque eles têm uma energia, absurda. Enorme. Nossa, mas é muito bom. Muito legal. Bom, Edu, primeiro eu te agradecer demais, cara, assim, de verdade, a gente... É engraçado, nós nunca paramos para conversar tanto tempo, né? Eu falo que o grande ganho que eu tive com o podcast é que nesse último ano eu coloquei 110 pessoas aqui na frente e fiquei 1 hora conversando. Eu aprendi sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre um tanto de coisa diferente. Segundo, assim, você é um cara que eu admiro muito de verdade, você sabe disso, não estou puxando seu saco, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Admiro porque você é um cara super bem relacionado, super bem, muito respeitado em todos os lugares que você está. Espero que a gente tenha chances de trabalhar juntos no futuro. E o podcast, cara, assim, eu entendi na época que você não podia, né? E para mim também foi até bom, porque o podcast ele nasceu com uma brincadeira, né? Um negócio para falar ali com meu filho e para poder exercitar um pouco isso. E ele foi se transformando no decorrer desse ano em algo muito maior do que eu imaginava, sabe? Eu não sei se você chegou a ver, eu fiz um evento lá no... Cara, eu fiquei bobo. Eu falei, gente, eu não esperava o tamanho desse negócio aqui. Então ele também ganhou um corpo para também poder discutir esse tipo de assunto, né? E eu acho que se tivermos oportunidade no futuro, eu estou agora realmente saindo aqui de casa, eu acho que você vai ser a última entrevista aqui, que agora eu saio de férias. Não abri, mas estou fechando. Eu estou fechando. Eu saio de férias agora, no início de janeiro, e volto já no novo estúdio. E aí eu acho que a gente vai ter espaço para falar dessas outras coisas. Eu acho que isso que você falou sobre o papel do professor, né? Eu acho que é um bom assunto para a gente discutir no futuro. À disposição, sabe disso, eu sei do evento, vi que foi um baita sucesso. Também não pude ir, porque foi também no final de semana, não consegui ir mesmo, falei para você que até ia dar uma passada, mas também não consegui. Mas é isso, assim, acho que a gente como professor, coordenador, profissional, você fala, a gente gosta de gente, gosta de gente. E assim, poxa, o que você é bom? Você é bom na inovação? Você é bom na educação? Eu acho que o que eu sou bom é de fazer conexão. Perfeito. E é isso. Muitas vezes, você falou assim, a gente nunca conversou tanto tempo, né? Muitas vezes atropelado pela minha agenda, que é insana, né? De manhã, à tarde, à noite, dias da semana. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer, e acho que o que eu sei fazer melhor, é fazer conexão, é colocar as pessoas em contato, e isso eu faço com
Isso é muito um prazer perceptível, muito grande. é muito perceptível. Isso aí é uma grande característica sua mesmo. Bom, pessoal, esse aí é um papo que eu esperava há bastante tempo, esperava receber o Eduardo aqui. A entrevista do Eduardo vai estar completa. Eu estou falando aqui, não, isso aqui nem vai para o ar agora, mas eu estou gravando, né, para sair em janeiro, porque em janeiro eu não vou estar aqui, mas vai estar completa no YouTube, depois também completa no Spotify, e nós vamos ter os cortes nas redes sociais. E não deixe de nos acompanhar, e como eu disse aqui para o Eduardo, esse é o, talvez, eu acho que vai ser a última entrevista neste espaço aqui. Nós nos vemos, então, no futuro, num novo espaço. Até a próxima.